Programa de cinema. Como você vê o atual estágio do cinema brasileiro? Há vários aspectos, né? Aspecto econômico, sobre o aspecto econômico é sempre confuso e difícil de definir. Agora com a Agência Nacional de Cinema há umas grandes expectativas de apoio, mas essa agência também ainda não entrou numa prática, então, a não sabendo, para mim, continua sendo uma incógnita. Eu sei que os produtores com quem eu tenho contato estão extremamente esperançosos em relação a essa Agência Nacional de Cinema. A verdade é que o cinema brasileiro já se tornou até uma frase feita, tem sido um cinema de ciclos, né? O problema é que, às vezes, a gente tem a noção de que está no princípio de um ciclo ou está no fim do ciclo. O fim do ciclo a gente sempre se dá conta de uma forma muito nítida. É quando começa a faltar tudo para a gente poder trabalhar. Entre dois ciclos ele é mais fácil de compreender, que ele não consegue fazer nada. E o princípio do ciclo é sempre uma coisa um pouco difícil de equacionar, porque é o futuro quem vai confirmar ou não. A verdade é que nesse momento, sobre o aspecto econômico, esperemos que estejamos no princípio de um ciclo que seja favorável. Sob um ponto de vista estético, aquilo que foi feito, eu não posso fazer um julgamento muito agudo, porque eu não vi todos os filmes, mas a dominante tem sido essa preocupação do mercado, um público para o mercado. O que tem na base uma intenção louvável, no sentido que propõe uma busca de comunicação, mas tem embutido uma visão que eu acho que tem levado a um cinema que é altamente questionável. Porque, partindo do conceito de mercado, nós não temos um mercado para o filme brasileiro. Existe talvez um mercado, existe certamente um mercado para o filme americano. Esse mercado do filme americano é um mercado específico. E se nós quisermos fazer filmes para esse mercado, que é o que está acontecendo, nós temos que usar uma estética próxima da estética do cinema americano. Aí, a meu ver, todo o encaminhamento do cinema brasileiro toma um caminho falso, errado. Por outro lado, há um outro conceito que eu acho que é extremamente questionável. É justamente fazer filmes para o mercado. Isso pressupõe uma atitude em que o próprio cinema já abre mão dos valores estéticos. E como as cópias são sempre geralmente inferiores aos originais, nem sequer tem atingido esse mercado do filme americano, e então nós estamos perdendo em todos os planos. Estamos perdendo no plano estético, não há experiências, não há a tentativa da criação de um público brasileiro. E ao mesmo tempo estamos perdendo no nível econômico, porque não conseguimos entrar dentro da faixa desse mercado americano, até pelos métodos de distribuição, de divulgação, de exibição, que não são os mesmos, né, com os apoios maciços da publicidade dos filmes americanos. Então, quando estou falando desse mercado do cinema americano, é porque de facto o cinema americano está com 80%, 90% quase por cento da ocupação das telas nacionais. O único lugar, isso é um fenômeno também que é mundial, o único lugar talvez que não tenha esse é a França, que tem uma política de apoio econômico muito forte e que eles já conseguiram 40% mais ou menos da ocupação de telas. Mas nós já tivemos 45% da ocupação das nossas telas. Agora, a meta que se pretende a curto e médio prazo é chegar aos 10%. O meu caminho é um caminho muito de busca de linguagem e por tematicamente, por toda uma formação ideológica que vem da minha infância, do facto de eu ter nascido numa colônia portuguesa na época da ditadura, tudo isso, ter sofrido muito cedo problemas raciais, não por mim, mas, por exemplo, a minha babá, que era a minha mãe negra, que eu conheci antes, quando eu nasci, já estava lá em casa, e que me cuidou, e que eu via sofrer problemas, não podia dar um beijo nela porque era negra, não sei o que, não compreendia, desde bebezinha, desde muito cedo comecei a escrever sobre isso, sofri repressões da PIDE, e não sei o que, muito cedo, o meu mundo estava muito errado, né? Porque quando você que começa a ter consciência aos 4, 5 anos, não pode dar um beijo, né? Uma pessoa que é tão importante quanto a tua própria mãe, eu estava mais com ela, e não, assim, o que está acontecendo? E depois você começa a descobrir isso, você começa a se revoltar. Então, muito cedo eu tomei consciências políticas, ideológicas,
e que sempre me levaram a um cinema muito de questionamento do poder. De uma certa forma, tem dois extremos, você não pode ficar no meio tom. Ou fica mais acomodado ou mais rebelde. Eu estou caindo sempre para a maior rebeldia, por vocação própria, essa minha vocação suicida. Então, eu cada vez estou mais radicalizando mais as minhas posturas. Como é que você... O que te trouxe ao Brasil para fazer cinema? E como é que estava o cenário do cinema brasileiro na época? Eu vim para o Brasil para fazer cinema porque era o único país de língua portuguesa que tinha manga e goiaba. Como africano, eu não conseguia ficar na Europa para comer peras e maçãs, eu achava muito chato. E como é que estava o cenário do cinema brasileiro na época? É evidente que as primeiras décadas do cinema brasileiro aparecem casos de exceção, como o Limite, como Humberto Mauro, como Ganga Bruta, assim, pontos, né? Depois há ciclos importantes, né? A Vera Cruz é mais importante como uma tentativa de industrialização que propriamente por ter feito filmes altamente representativos, porque mesmo talvez o filme mais conhecido da Vera Cruz, que foi O Cangaceiro, é um filme extremamente ingênuo. Embora possa parecer que é porque eu participei do movimento, mas não é. O momento mais importante foi e continua sendo o cinema novo como fenômeno. Estava gostando muito mais. Um pouco atrás, era noite. Não chegava quase nada. Mas estava calmo. Mas dentro. Nem acabei de deitar em uma bala de rato. Vou no cabelo. Depois também. Ficam mais de hora. Só um dia. E eu ele só teve tempo de dar um pulo e agarrar meu pé. O fenômeno que, não só porque teve uma aceitação internacional, e essa aceitação internacional foi devido também ao fato de que era um momento houve logo a repressão. O cinema novo começa no final do juscelinismo e entra logo no princípio da ditadura militar. Essa ditadura militar abriu espaços políticos, através principalmente da França, no momento em que o cinema de arte era muito cultuado na França, e adquiriu uma caixa de ressonância. Como é que um país tão dominado por uma estrutura política, como era a ditadura militar de 64, do golpe de Estado de 64, fazia aquele cinema? Um pouco que acontece com o cinema iraniano, que hoje desabrocha também porque não se espera aquele cinema daquele país. Por que eu estudo tanto? Eu estudo muito teoricamente. Estudo mesmo muito. Obsessivamente. Por quê? Porque eu acho que a experimentação não deve partir de uma intuição pura, desvinculada do conhecimento. Eu sei que nesse momento não há espaço para o cinema que eu quero fazer. Não há espaço de vida para esse cinema. Porque havia, nos anos 60, porque havia circuitos, mesmo na própria França, que é um dos parques mais em Paris, havia circuitos de cinema de arte, em que você fazia um filme desse e podia ressarcir e ganhar dinheiro com esses filmes. Hoje nem na França você tem isso. Então não há canais de contato para poder esses filmes encontrarem seu público. Os meus filmes, na década de 80, não é para não ir tão longe, eram filmes que davam mais de 1 milhão de espectadores. Entende? E depois também tem outra coisa. Eu sempre tive a reputação de ser um cineasta maldito, mas não é verdade. Se olhar assim a história do coisa, mas não é verdade. Os Cafajestes foi o maior recorde de bilheteria até o momento do cinema brasileiro daquela época. Os Fuzis é um filme que passa até hoje e que esse produtor, o Jaber Barbosa, está nesse momento no hotelzinho dele, não é hotel, até um hotel bom,
em Pernambuco, vivendo da renda dos fuzis, que continua passando e vendendo e sendo visto. Não deu no lançamento, mas continua dando até hoje dinheiro. Tem filmes como o Quarup, que aqui que arrebentou, foi o filme que depois da Xuxa e dos Trapalhões deu mais dinheiro no ano. A Ópera do Malandro deu mais de 1.200.000 espectadores e só foi lançada em 50% do país, fora o que deu lá fora. Quer dizer, e posso citar, a Bela Palomeira foi o filme que foi financiado uma parte pela televisão espanhola e foi o filme que durante 2 anos mais vendeu de toda a produção da televisão espanhola. Merda, fui pontual. Onde é que você está? Está tudo preparado? Dom Orestes já deve estar chegando. Orestes, Hein? Orestes. Tudo isso é muito importante, Matilde, muito importante. Ah, Dom Orestes! Com os meus respeitos para a dona Matilde. Entregue-a pessoalmente, Dom Orestes. Vamos entrar, vamos entrar. Com licença. Matilde, venha ver quem chegou. Dom Orestes, ele quer lhe dar um presente. Quer dizer, se for ver a média dos meus filmes, pois tem Os Deuses e os Mortos, um filme que não deu dinheiro nenhum. Também é aquele filme feito na época da ditadura, da época do Médicis, em que tudo não era possível dizer nada, um filme todo codificado, todo alegórico, como os filmes daquela época, Pindorama do Jabor e outros filmes que você tinha que de tal maneira usar filtros e códigos que passou por cima de todo. No entanto, é um filme que em certas antologias considera o meu melhor filme. Erendira ficou 52 semanas no Variety como um dos filmes dos top 50. E em Nova York ficou em exclusividade no Lincoln Center, centro, coração de Nova York, batendo os recordes de bilheteria do Lincoln Center da época. Recorde de fim de semana, os americanos têm estatística para tudo, recorde de fim de semana, recorde da sala, não fiquei 6 meses em exclusividade, lançado, deu dinheiro, que inclusive hoje a Miramax, vocês já devem falar da Miramax, é hoje uma grande potência, lançou Erendira e começou o périplo de Erendira, da Miramax, com o dinheiro de Erendira. Quer dizer, os meus filmes têm público. Agora é preciso encontrá-lo. Agora, eu quando digo às vezes, eu gosto de dizer isso, antes que os outros digam, prefiro que eu diga a eu de mim mesmo, eu digo eu sou arrogante. Eu sou arrogante nessas posturas para defender a minha individualidade e a minha criatividade. Eu sou arrogante nesse sentido de dizer, eu digo, Estorvo, foi feito com o Bruno Stropiana. Nós sabemos que é um filme que a gente brincava de dizer, vamos lançar em Cascadura numa sala só, porque não vai ter mais público para isso. Mas ao longo do tempo vai ser rentável. Porque eu já passei ao longo do tempo com esses filmes e eles se tornaram rentáveis. E não estou fazendo uma suposição. Estou sabendo que vai ser rentável. Mas não é para já. Esse filme, e Estorvo, daqui a 5, 6 anos, alguém vai ver e vai dizer, mas esse filme é tão simples. Por que é essa coisa toda sobre esse filme? Isso aqui é um filme complicado. Esse aqui é o filme não sei o que. Não é. É inútil. Eu não abro mesmo. Sou capaz de morrer aqui em silêncio. Virar um esqueleto em pé. A questão do futuro aí através do cinema digital, da internet, como é que você vê? Você vê isso como uma bitola marginal também? Por enquanto é. Por enquanto é. Você se fizer um filme em digital e coisa, dificilmente passará em certas salas de espetáculo. Então você, na realidade, o que você está fazendo se você filma digital, você está remetindo os custos para a finalização, porque a finalização sai muito cara para adquirir a qualidade que você perde na filmagem. Mas pode ser uma faca de 2 gumes. Por exemplo, eu tenho um filme absolutamente experimental, que é a continuação dos Fuzis e da Queda, da trilogia, que eu talvez vá fazer esse ano. Eu comecei a escrever anteontem. Na verdade, comecei a escrever 15 anos atrás. Mas essa versão comecei a escrever anteontem. Ainda estou colocando as estruturas básicas. Tem a história, tem uma coisa...
Esse sim, esse é um filme experimental, terrivelmente experimental. Mas eu só posso dizer que 3x4 é o terceiro filme da trilogia que começou com Os Fuzis, que não começou vocacionado a ser uma trilogia, depois continuou com a Queda, e quando chegou à Queda eu senti a necessidade de fazer 12 anos depois o outro, entre os Fuzis e a Queda correram 12 anos. Depois eu quis fazer o que eu não tinha nem título, chamava-se Terceiro Tempo, acompanhando a história do Brasil e a história do personagem. E esse filme eu não pude fazer. Então 12 anos depois, que era o ano 2000, seria o quarto. Por isso é que são 3 filmes que valem por 4. Mas ao mesmo tempo também parte do personagem que recebe a fotografia do pai que ele nunca conhecia, que é uma fotografia 3x4. Entende? Então daí é que ele começa a tentar uma busca de identidade própria e uma identidade dentro do país, essa coisa toda, tem toda essa leitura. Então é um filme que tem dentro dele um outro filme. Que tem que ser feito em cooperativa, como foi feito os Cafajestes, né? É para ter uma postura intelectual, autoral e voltada a um cinema que tenha raiz na cultura própria. E é esse cinema que tem futuro. Nós não podemos vender o nosso talento. Nós temos que criar bases econômicas de independência culturais para exercermos o nosso talento. Porque depois de comprados, perdemos o corte final, perdemos a identidade. Então, se você escolhe esse caminho, você tem que saber que tem que ter uma atividade paralela, tem que fazer orçamentos menores, tem que caminhar para caminhos de baixo orçamento, tem que estabelecer sistemas cooperativos, tem que fazer outro tipo de forma que não é a industrial para fazer esses filmes. Com isso quer dizer que o teu filme já é obrigatoriamente marginal? Não. Há casos, imensos casos, até no cinema americano. Um Easy Rider feito com estoura com as bilheterias. Eu espero que eles sejam subversivos. Quarta.